Isaac, desliga aí, filho. Boa noite, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos juntas para mais uma campanha. Hoje, primeiro dia, estou aqui fazendo a abertura com vocês. Nosso tema está em Josué, capítulo 24, verso 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero cantar com vocês antes um louvor que eu acho que tem tudo a ver com esse título, que nós escolhemos para essa campanha. E eu espero vocês aí do outro lado cantando comigo. Isabel que está ali, que eu já vi, graça e paz, amém, Deus abençoe. Vou cantar enquanto vocês vão chegando, tá? Hoje nós vamos fazer a oração no final, tá bom? Então eu vou cantar com vocês. Minha casa será uma casa de bênçãos, minha casa será um pedaço do céu, nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais sair. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais sair. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Oh, quanta gente aqui! Meninas, sejam bem-vindas. Vou pedir uma gentileza bem carinhosa para vocês. Curtam o canal e se inscrevam, tá? Que assim também a gente consegue uma forma de agradecimento para Isabel, que com tanto carinho ela cuida desse canal, edita os vídeos pra gente, é uma bênção, tá? Então uma forma de vocês retribuírem todo esse carinho e essa dedicação da Isabel é curtindo o canal e se inscrevendo no canal, tá bom? Pedi para vocês hoje lerem o capítulo todo de Josué, capítulo 24. Aqui em São Paulo o tempo está muito seco, se a gente não tomar água o tempo todo a gente não consegue falar, tá bom? O versículo, eu tô com uma Bíblia aqui, que é aquela Bíblia que eu gosto sempre, eu vou mostrar para vocês, olha, tá? A mensagem, Bíblia em linguagem contemporânea, eu gosto muito dessa tradução, tá? Eu uso ela sempre. Então o versículo 15 ele diz assim: mas se vocês acham que não é bom servir ao Eterno, então escolham a um Deus a quem preferem servir. Façam isso ainda hoje. Escolham a um dos deuses que seus antepassados adoraram na terra além do Eufrates, ou um dos deuses dos amorreus, aqui mesmo onde vocês estão vivendo. Quanto a mim e a minha família,
nós serviremos ao Eterno. Essa é uma tradução, né? A tradução João Ferreira de Almeida diz: escolheis hoje a quem servais, né? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, tá? Eu separei do capítulo 24, 4 versos, tá bom? Se você puder pegar a sua Bíblia aí, eu espero, pode pegar a Bíblia, eu vou aqui bater um papinho enquanto vocês pegam a Bíblia. O que eu gosto de ir falando é coisa de professora de escola dominical. E eu gosto que as pessoas vão conferindo na Bíblia, tá? É uma coisa muito boa. Não se contentem com aquilo que vocês escutam, mas confiram na palavra de Deus. Melhor coisa. E assim a gente já aprende a manusear, tá? Josué tá lá no comecinho da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. E aí, Josué, tá? É o 6º livro da Bíblia, tá bom? Pegaram? Abra aí no capítulo 24, que eu vou ler com vocês 4 versos e vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Estou esperando. Amém? Pegaram as Bíblias? Então vamos lá. O primeiro verso que eu quero ler com vocês é o verso 7, tá? O verso 7 do capítulo 24, ele fala assim: então vocês clamaram ao Eterno, e ele pôs uma nuvem entre vocês e os egípcios. Depois vocês viveram no deserto por muito tempo, e eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. E os amorreus os atacaram, mas eu lutei por vocês, e vocês tomaram posse da terra deles. Eu os destruí para vocês. Tá vendo? Esse aqui é o verso 7 e 8. Nesse verso, quando Josué vai transmitir a palavra que Deus diz a ele, pede para que ele fale, Deus ele lembra o povo que o povo vivenciou os testemunhos e as bênçãos do Senhor. O povo conhecia as bênçãos do Senhor, tinha testemunho para contar, tinha vivenciado a saída do Egito, a travessia do Mar Vermelho, o cuidado no deserto. Embora tenha ficado 40 anos, Deus não deixou faltar comida, não deixou faltar água, tinha luz à noite, tinha sombra durante o dia, né? Então, Deus ele lembrou ao povo que eles tinham vivenciado as bênçãos do Senhor, tinham testemunho. E eu acredito que cada um de nós, embora não seja ainda talvez aquele milagre grandão que você esteja esperando, você já vivenciou vários milagres, mesmo que pequenos milagres, vamos dizer assim, pequenos agrados que Deus nos faz no dia a dia, né? Eu tenho certeza de que todas nós já tivemos aí, temos histórias para contar de pequenos milagres que o Senhor tem feito no nosso dia a dia. Concordam comigo? Todas temos um milagrezinho aí para contar, ainda que seja um bem pequenininho. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo para vocês só contando os milagres de providência que o Senhor já nos deu. Aliás, eu acho que eu estou precisando contar as bênçãos passadas mesmo para ver se minha fé se renova. É bom isso, sabia? Então Deus fez o povo se lembrar dos milagres que eles já tinham vivenciado, né? Outro verso que eu quero falar com vocês é o verso 10, né? Ele fala assim: eu os destruí. Aí ele fala: em seguida Balaque apareceu. Ele era rei de Moabe e se preparou para atacar Israel, enviando Balaão para amaldiçoar vocês. Mas Balaão acabou abençoando vocês repetidamente, porque eu os livrei. Gente, Deus não houve maldição contra o povo. Ele não permitiu que Balaão amaldiçoasse o povo. Lembra da história? Que a mula empaca e aí Balaão ele bate na mula e a mula fala assim: por que você está me batendo? Eu sempre te servi, né? E aí a mula diz para ele: você não está vendo o anjo aí na tua frente? Tinha um anjo com uma espada impedindo que a mula passasse para amaldiçoar o povo de Deus. Então às vezes eu vejo pessoas com medo de olho gordo, de inveja,
de macumbaria, né, de feitiçaria, de palavras. Ai, falou palavras de maldição contra mim. Gente, que Deus é esse que vocês servem? Hoje eu falei lá no grupo do Ministério Encorajando Mulheres sobre isso. Às vezes a gente dá mais poder ao diabo do que a Deus. Tem gente que tem mais medo do diabo do que temor a Deus, e não está certo, né? No Salmo 91, verso 7, fala: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Está na Bíblia, promessa de Deus para você, tá? O verso 10 diz assim: praga alguma chegará à sua tenda. Então não tem por que você ter medo disso. Se você está obediente ao Senhor, servindo ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor, não há por que você ter medo de maldições de pessoas contra a sua vida. Não vão pegar em você, pode ter certeza disso. Tá prometido aqui, ó, na palavra de Deus, tá bom? Outro verso que me chamou a atenção desse texto, que Josué transmitiu da parte de Deus para aquele povo, foi o verso 12. O verso 12 fala assim: enviei vespas contra eles, e elas expulsaram os 2 reis amorreus. Fizeram um serviço por vocês, vocês não precisaram levantar sequer um dedo. Olha só, Salmo capítulo 20, verso 7, diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Então pronto, às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, com as nossas mãos. Quero falar, eu quero pregar, eu quero não sei o quê. Por que não aprende? Eu falo tanto, eu faço assim, não dá certo. Porque não é com as suas mãos, tá? As coisas não são como a gente quer, como a gente acha que é o jeito mais certo de fazer. Não são com as nossas armas, são com as armas de Deus, as armas espirituais, tá bom? Outro verso, que é o da campanha, é o verso 15. Verso 15: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muita gente tem usado esse verso como uma expressão profética. Mas aqui Josué, ele não está profetizando sobre a casa dele. Ele não está dizendo: eu profetizo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não, Josué não está profetizando. Josué está declarando diante de todo o povo uma decisão que ele tomou. Qual foi essa decisão? A partir de hoje, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou ler nessa tradução para vocês esse verso, que ele é muito bonito. Tá assim, ó: mas se vocês acham que não é bom servir ao Eterno, então escolham um Deus a quem preferem servir. Façam isso ainda hoje. Olha só, a decisão era para ser feita agora. Não é depois, não é amanhã, não é domingo, é agora. Tenho que decidir agora, né? E ele fala assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa se alguns vão seguir os deuses lá do Egito ou dos deuses daqui dos amorreus. Eu vou servir ao Senhor. Então o que ele está dizendo? Não me interessa o que os outros estão fazendo. A minha decisão é servir ao Senhor. E isso é uma decisão, não é uma palavra profética sobre a sua casa. Aí você vai dizer assim: mas eu tenho filhos, meus filhos não querem ir para a igreja. Estou falando já de filhos mais adultos, tá, gente? Não estou falando de criança, eu vou falar já sobre crianças. Minha filhinha está aqui, minha Isabela, tem 20 anos, e eu penso assim, a Bíblia diz assim, Josué disse assim: foi uma decisão que ele tomou, ele e a casa dele iam servir ao Senhor. Então, embora talvez você tenha um filho que não vá à igreja, não queira ir, ou que você tenha que arrastar, meio que chantagear, né? A decisão é tua, você é o sacerdote da tua casa, a decisão de servir ao Senhor é sua. Ainda que o seu filho não queira te acompanhar, ele sabe que o lar onde ele mora é um lar que serve ao Senhor. Ele vai temer ao Senhor, vai ter temor às coisas de Deus, vai ter amor pelas coisas de Deus, ainda que ele não queira congregar. É assim ou não é? Bel? Sim, a Bel disse que sim. Então, quando os filhos já são maiores, às vezes não dá pra gente carregar, a gente pode convidar: vamos lá, festa dos jovens. Dia das mães, você vai deixar a mãe sozinha? Então,
Agora, quando eles são pequenos, aí o negócio é mais complicado. Por quê? Porque incutir no filho o hábito de ir à igreja é da mesma forma que você forma na criança o hábito de... Deus abençoe. O hábito de escovar os dentes quando acorda. Escovar os dentes antes de dormir. Seu Isaac, escove os dentes antes de dormir. Então, assim, a gente obriga os filhos a ir para a escola porque ele tem que estudar para ser alguém, né? E aí, às vezes, o filho de 10 anos não quer ir à igreja, fala, irmã, eu fui professora de crianças 30 anos na minha igreja. Aliás, em várias igrejas. E eu ouvia muito isso, mas ele não quer ir. Eu falava assim, ué, se ele falar pra você que não quer ir mais pra escola, quer parar de estudar com 10, 11 anos, você vai deixar? Não. Eu falei, então é a mesma coisa. Ah, mas será que pra Deus tem valor? Tem, sabe por quê? Em Deuteronômio, tá escrito assim... E falarás essas palavras sentado na sua mesa, andando pelo caminho, escreverás elas nos umbrais de sua porta, colocarás como testeiras, ou seja, é obrigação do pai e da mãe ensinar o filho a servir ao Senhor, entendeu? A ir para a igreja, a participar. Gente, não fica com preguiça de ir para a escola dominical, faça isso pelos seus filhos, você está cumprindo o mandamento divino. Né? Como é que o meu filho vai servir ao Senhor quando ele for grande, se quando ele é pequenininho eu não levei? Outra coisa que eu escuto bastante também é: essa criança dá muito trabalho na igreja, eu tenho vergonha. Eu duvido que alguém de vocês tenha uma criança que dê mais trabalho na igreja do que o meu filho Isaac. Ele era o terror dos diáconos. Com 2, 3 anos, 4 anos, ele foi melhorar depois de 6 anos. E eu nunca deixei de ir num culto ou numa escola dominical por causa do comportamento dele. Porque a criança vai aprender a ser crente aonde? Dentro da igreja. Né? Não tem como ele aprender, ele se habituar a congregar se você não levar. Tá? Então, eu decido servir ao Senhor e eu já vou levando os meus desde pequenininho. Né? O meu também, o Isaac só ia na igreja para poder brincar na bateria depois do culto. E o pastor deixava, o pastor era muito bonzinho, ele deixava. Então, assim como você forma na criança o hábito de ir para a escola, você obriga a ir para a escola, você obriga a escovar os dentes, você fala. Então vamos começar também a falar assim: meu filho, já escovou os dentes? Já orou antes de dormir? É por aí, né? Pega, escreve versículos na folha de sulfite, cola na porta da geladeira, cola na porta do banheiro, para que eles vão aprendendo decorar a palavra de Deus e ter amor à palavra de Deus. Isso são formas da gente ensinar os nossos filhos a servir, né? Vai para a escola dominical, dá uma moedinha de 50 centavos, ofertinha para levar, para eles já aprenderem a ofertar também na casa do Senhor. A criança não sabe ler, para que ela quer Bíblia? Os meus têm Bíblia desde os 4, 5 anos, mesmo sem saber ler. Acho para você, vem cá, vamos achar que vai ser a leitura em Josué. Abro lá em Josué, dou na mãozinha. É assim que a gente tem que fazer, né? Ensinar a criança a ser crente desde pequenininho, a ter amor à palavra de Deus, respeito, aprender a se comportar dentro da igreja, a ter respeito pelos irmãos, né? Pela hierarquia da igreja, respeitar pastor. Eu lembro quando eu era criança, quando o nosso pastor presidente, ele visitava as casas dos membros. Quando ele ia na casa da minha mãe, era sempre uma festa. A gente parava tudo, sentava em volta da mesa, minha mãe fazia bolinho frito, café, e a gente ficava batendo papo à tarde com o pastor. Era muito gostoso isso. Hoje em dia a vida é mais corrida, alguns pastores não têm tempo disso, mas a gente tem que ensinar os filhos a respeitar os nossos pastores também. É uma forma de ensiná-los a ser crentes, tá bom? Então, a decisão de servir ao Senhor é uma decisão e não uma palavra profética, tá? Não adianta eu profetizar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e eu não tomar uma atitude de servir ao Senhor, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre servir, tá? Mateus capítulo 12 e o verso 30
São palavras de Jesus, tá bom? Então ele diz assim, abre aí, Mateus 12, verso 30. Vou esperar vocês acharem para a gente ler junto. Eu vou falar um pouquinho sobre formas de servir ao Senhor. Ah, sim, enquanto vocês acham, deixa eu falar uma coisa. Ah, mas então, se é uma atitude minha, não adianta eu ter feito minha lista, orar sobre ela, o quê? Lógico que adianta. Você está pedindo a graça de Deus sobre a sua família. Senhor, eu quero que a minha família sirva ao Senhor. Eu estou me esforçando, eu estou tentando levá-los a te servir, mas eu preciso que o Senhor faça uma obra completa. Porque juntos, mas a decisão tem que ser tua, tá? Mateus 12, verso 30. Jesus disse assim: o Senhor seu Deus é único. Ame o Senhor seu Deus com toda a paixão, toda a fé, toda a inteligência e todas as forças. Quando Jesus resume os 10 mandamentos em 2, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, é o teu Deus sobre todas as coisas. Então ele fala, com toda a paixão. O que é paixão? É alegria, né? Não há quem não esteja namorando apaixonadamente que não sinta alegria nisso, que não sinta empenho, vontade de agradar. Então, servir ao Senhor com alegria, com paixão, com fé, né? Fé, inteligência. Olha, é aqui, ó. Tá aqui. Deixa eu falar uma coisa sobre paixão e inteligência. Eu não consigo enganar ao Senhor. Se eu estiver servindo ao Senhor por outras intenções que não sejam por puro prazer em adorar, em servir, o Senhor sabe porque Ele me conhece. Mas Ele é misericordioso e eu me colocando para Ele, gente, fala tudo para Deus. Não dá para esconder nada de Deus. Ele conhece a gente do avesso, né? Eu posso esconder de mim, né? Acho que Salmo 15 fala, um homem que fala verazmente segundo o seu coração. Então, às vezes a gente está falando uma coisa, se esforçando para ser uma coisa, mas dentro do coração da gente a gente sabe que não é aquilo, né? Então, paixão e inteligência. Eu tenho que amar ao Senhor, servir ao Senhor com prazer, né? Ciente de que não há barganhas com Deus. Eu não troco figurinha com Deus, né? Ele me abençoou porque Ele é misericordioso e não pelos meus próprios esforços, tá bom? E com todas as forças fala do nosso físico, né? Você está cansada, querendo dormir no domingo de manhã e acordar para ir para a escola dominical, levar os seus filhos, você se esforçar para participar dos cultos. Estou tão desanimada hoje. Então é desanimada mesmo que você vai, porque em casa você vai ficar mais desanimada, né? Existem outras formas de servir ao Senhor também, como ajudando ao próximo, né? Mas eu não tenho condições de ajudar. Eu também não. Sabe o que eu faço? Final do ano eu peço para os amigos. A gente faz o Natal Solidário aqui o 3º ano seguido já em casa. A gente junta uns amigos, junta um dinheirinho daqui, um doa uma coisa dali e a gente abençoa. Natal passado nós fizemos cesta básica para 4 famílias e presenteamos algumas crianças. E nós não temos condições financeiras nenhuma de fazer isso sozinhos. Então se junte com outras pessoas, porque as pessoas querem fazer, só que elas não têm iniciativa. Então se você toma a iniciativa de fazer, as pessoas vão te ajudar. E às vezes é o que falta, alguém que encabece as coisas. Então ajudar o próximo também é legal, sabe? Às vezes você tem uma vizinha de idade, tadinha, vai lá, ajuda ela a marcar uma consulta médica. São assim formas de servir ao próximo. Servindo ao próximo, a gente está servindo a Deus, né? Porque os discípulos perguntaram, mas Senhor, quando nós fizemos isso? Porque Jesus fala, tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber. Quando que nós fizemos isso? Quando vocês fizeram um dos pequeninos, a mim me fizeste. Então, vamos também servir ao Senhor ajudando o próximo, tá bom?
Mesmo que eu não tenha poder aquisitivo para fazer sozinha, eu me junto com outras pessoas e faço. Campanha do agasalho, outras coisas. Mais uma forma de servir ao Senhor, evangelizando, propagando o amor de Deus, né? Propagando a salvação. E isso é para todo mundo, não é um dom, gente. Ser missionário não é um dom, é uma obrigação de todo cristão. Marcos 16:15, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. É obrigação de todo cristão. Não sei se vocês conhecem uma parábola sobre o Mar Morto, né? O Mar Morto, não sei se para quem não sabe, é um mar que tem no Oriente, que ele o teor de sal dele é muito grande e ele não tem vida nenhuma. Por isso ele chama Mar Morto, não tem peixes, não tem nada. Por que ele é assim? Porque o Mar Morto, ele recebe água de um rio, né? Um rio alimenta o Mar Morto, só que ele não tem escoamento, ele é represado. Então a água evapora dali e fica alto o teor de sal e ele não produz vida. Então a parábola do Mar Morto é o seguinte: quem só recebe e não doa, não produz vida. Então uma forma de você produzir vida, gerar frutos, é você falar do amor de Deus. É muito simples isso. Não precisa você, ai meu Deus, como que eu vou falar do amor de Deus? Observa as pessoas à sua volta, né? Ainda ontem o Zé estava pregando num culto de missões e ele contou uma historinha assim. A gente tem que analisar as pessoas em volta para a gente saber a forma de abordar o evangelho com elas, de falar sobre a salvação, né? Ele contou a historinha de um moço que estava indo a pé numa rodovia e aí ele pediu carona, um caminhoneiro ofereceu carona deu carona para ele. E ele entrou e ele era evangélico e ele pensou assim: como que eu poderia agradecer esse favor tão imenso, um calor desse, e eu não sei o que eu posso fazer. Olha, eu vou falar de Jesus para ele, mas como que eu vou abordar o assunto? Já sei. Aí ele virou pro motorista do caminhão e falou assim: o senhor está preparado para morrer? O motorista deu o sopapo dele, tacou ele para fora do caminhão e ele continuou indo a pé. O motorista pensou que era um assalto ou sei lá o que. Então a gente tem que estudar as situações em volta, falar do amor de Deus, né? Pede para o Senhor, fala: Senhor, me dê oportunidades de eu falar do evangelho. Meu pai orava desse jeito, ouvi meu pai orar muitas vezes desse jeito. Me dê oportunidade de falar do seu amor, sabe? E a gente tem que aproveitar essas oportunidades. As pessoas reclamam da crise, aí você fala das bênçãos de Deus, né? As pessoas reclamam que o mundo está podre, está perdido. Deus pode consertar a situação e tal, né? E aí você vai puxando assunto e vai falando de Deus. O Espírito Santo te conduz e você consegue. Então uma das formas de servir também é propagar o evangelho, tá bom? Que mais? Primeiras Crônicas, deixa eu achar aqui. Primeiras Crônicas, capítulo 28, verso 9. Acha aí. Davi dando conselhos ao seu filho Salomão, tá? Acharam? Para eu ler para vocês? Primeiras Crônicas, capítulo 28, verso 9. Vamos lá? Vou ler. E você, meu filho Salomão, procure conhecer bem o Deus de seu pai. Sirva-o de todo o coração e mente, pois o Eterno examina o coração e discerne todas as motivações. Se o buscar, sem dúvida o encontrará, mas se o abandonar, ele o deixará. Olha só. Sinceridade no servir de corpo, alma e espírito, né? E aquilo que eu falei, ele conhece todas as nossas intenções, todas as nossas motivações. Então, qual é a sua motivação para buscar o Senhor? Essa é a pergunta que eu quero deixar hoje aqui para vocês. Reflitam aí qual é a motivação para servir ao Senhor, tá? Que seja por prazer, pelo sacrifício que Jesus fez por você, pela vida eterna que o Senhor vai te dar, que essas sejam as suas motivações.
Em Mateus, capítulo 6, vamos ler bastante Bíblia hoje, hein? Tô terminando já, tá? Mateus, capítulo 6, e o verso 24, fala desse jeito. Acharam? Mateus, capítulo 6, verso 24. Fala assim: vocês não podem adorar dois deuses ao mesmo tempo. Amando um Deus, acabarão odiando o outro. A adoração a um e o desprezo pelo outro. Vocês não podem adorar a Deus e ao dinheiro. Tá falando de dinheiro aqui, mas eu vou usar isso como outras coisas materiais supérfluas de nossa vida. Às vezes nem tão supérfluas assim. Na tradução João Ferreira de Almeida fala assim: não se pode agradar a dois senhores, porque você vai agradar mais a um e aborrecer ao outro. Então, quando você fizer a escolha, que hoje é o momento de fazer a escolha de servir ao Senhor, seja sincero na sua escolha, tá? Quero falar uma coisa muito chata agora, muito dura. Vou até fechar aqui a Bíblia, tá? Opte pela vida junto com Deus, porque se você ficar com um pé lá e um pé aqui, a intenção tá errada, o servir tá errado, né? Às vezes as pessoas chegam a Deus querendo apenas as suas bênçãos, né? Vou dar um abraço em Jesus, vou aproveitar para dar uma vasculhadinha nos bolsos dele, ver se eu acho alguma bênção para mim. Não é assim, é por amor. Jesus nos prometeu 100 vezes mais nessa vida e por fim a vida eterna. Mas é 100 vezes mais aquilo que eu tiver deixado por amor a Ele. Às vezes o meu apego... Não vou falar de marido hoje, prometo. Às vezes o meu apego às coisas que eu não tenho não me deixa enxergar as coisas que eu tenho, entenderam? Vou repetir. O meu apego às coisas que eu não tenho não me permite enxergar o que eu já tenho, né? Então, a opção de servir ao Senhor precisa ser de todo o coração, de toda a sua alma, com o seu corpo, com o seu entendimento. É uma decisão, pode parecer muito fácil, levantei a mão, aceitei Jesus, mas não é. É uma decisão que tem que ser feita de corpo, alma e espírito, tá? Quando nós decidimos servir ao Senhor, nós temos que buscar a santificação. Nós já tivemos a campanha sobre santificação, falamos sobre isso. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, não dá pra gente... ir à igreja apenas atrás de campanhas, de revelações, né? Participa de campanha aqui, de campanha ali, não. Para servir ao Senhor é necessário ter compromisso na sua igreja. Vá até a sua igreja, converse com o seu pastor, fala que você quer fazer parte do corpo de Cristo naquele lugar. Frequente direitinho, participe, não vá só assistir o culto, vai cultuar, prestar o seu culto ao Senhor, para que o Senhor se agrade de você, tá bom? Que mais? Às vezes eu sirvo ao Senhor no domingo à noite, mas no sábado à noite eu vou pro barzinho, eu vou pro bailinho, vou tomar uma cervejinha e tal, e não é certo, né? Santificação, gente, santificação. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, que essa decisão seja tomada conscientemente, porque tá lá, com entendimento, para que você não perca o seu tempo, um pé aqui, um pé lá. Deus é misericordioso, sim, Ele vai te dar todas as oportunidades para que você o sirva realmente de coração. Ele deu as oportunidades para o povo de Israel muitas vezes aquele povo errou e muitas vezes o Senhor perdoou, só que aquele povo sofreu consequências muito ruins por não ter honrado a escolha que fez, né? Chegaram assim aos extremos. Tudo que Deus falou que poderia acontecer de ruim com eles, se eles abandonassem o Senhor, cometessem pecado de idolatria, aconteceu, porque eles cometeram o pecado, o erro. Então, tome a decisão hoje de servir ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tome decisão, não use apenas como uma palavra profética na sua vida, mas decida-se hoje por Deus. Amém?
Vou orar com vocês, tá? E vou encerrar, porque amanhã eu levanto cedo, tá bom? Vamos orar? Senhor, te louvo, Jesus, te agradeço por mais esses momentos, por mais essa campanha, pelas suas bênçãos nas nossas vidas. Te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas faltas. Me ajude, Senhor, a te servir cada dia melhor. Que o meu desejo, a minha decisão de te servir seja confirmada na minha vida com as minhas atitudes todos os dias. Que essa palavra, Senhor, encontre terra fértil no coração das tuas filhas e que gere frutos, frutos bons, frutos doces. Que cada lar realmente tome a decisão de te servir, de ser um altar a ti, um altar de adoração, de louvor, que seja de corpo, alma, espírito, de entendimento. Senhor, abençoa cada uma, que o seu Espírito Santo alegre cada coração, que a paz, a sua paz, Senhor, a paz de Jesus Cristo esteja em cada lar. Assim eu te louvo, te agradeço pelas suas bênçãos e por esses momentos de poder palestrar sobre a sua palavra. Deus abençoe, meninas. Um beijo, beijo. Amanhã teremos de novo o encontro às 22 horas. Não sei com quem vai ser, mas as meninas vão avisar lá no grupo, tá bom? Fiquem com Deus. Amém?